Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje eu trouxe aqui essa divisória de mestragem para gente resgatar um pouco de conteúdo de jogabilidade, né? A gente voltar a falar um pouquinho sobre estratégia de jogo, jogabilidade. Eu fiz os últimos vídeos sobre resenhas e eu gosto muito de falar sobre jogabilidade. E o tema desse vídeo, o tema desse episódio vai ser rolagem de dados. Quando a gente fazer rolagem de dado, o que significa rolagem de dado dentro da nossa jogabilidade, do que a gente troca XP aqui no canal. E o que me inspirou a abrir esse vídeo foi uma enquete que eu vi lá no canal do professor Dungeon Master, né, o Dungeon Craft. E ele fez uma enquete, teve muito mais participação, né? Porque na gringa a audiência dele é muito maior, até porque ele é corrompido a falar muito de D&D quinta edição. E aí, pela corrupção, ele teve a participação, e olha lá, 25% das pessoas, um quarto, né, 1 a cada 4 pessoas, falaram que sim, rolam atrás da divisória e fazem isso exclusivamente, né? A grande maioria, 58% de quem participou lá, fala que às vezes depende. E uma minoria, 17%, anunciou que foi o meu voto nunca. Mas eu quero deixar uma ressalva. Eu fiz essa enquete em paralelo no nosso canal e a gente teve 150 participações. Que a minha pergunta era essa, né? Vocês rolam os dados atrás da divisória? Comente, rola sempre? Foi menor, proporcionalmente menor do que quem vota sempre lá na enquete dele. Mas o desenho geral foi parecido, né? A grande maioria falou em casos situacionais e uma fatia falou nunca, mas foi o dobro do que a participação dele. E a ideia é fazer uma resenha sobre isso aqui. Então, o primeiro passo que a gente tem que pensar, né? A primeira ressalva que eu vou fazer aqui é que é o seguinte: se você votou que rola atrás do dado sempre, ou em situações com a mentalidade de que você vai fazer isso é bom para fazer ilusionismo, eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, tá? A gente já fez um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar no card ali em cima também, para você olhar. Tem um vídeo específico sobre isso, o que eu penso dessa ideia de tentar controlar o jogo, tentar apresentar uma narrativa idealizada, tá? Então, essa parte do ilusionismo tá por fora, né? Essa parte tá completamente por fora. Eu não vou abordar isso nesse episódio em si, porque eu já expus o que eu penso no outro episódio. Então, a gente vai seguir do conceito geral, que é a ferramenta. Os dados fazem parte de um alicerce ferramental do jogo. Esse aqui é uma imagem dos primeiros dados que vieram no D&D, no set do Holmes, né? E a primeira pergunta filosófica é: qual é a função do dado? Para que tem esse dado? Cada dado tem um número de faces variáveis que vão nos dar probabilidades diferentes, né? O D4 você tem 4 probabilidades, 25% de chance de cair cada número. Então o número 1 tem 25% de chances de sair. No D6 é mais ou menos 18%, porque são chances em 6. E assim valem todos os dados até o D20, que é uma chance de 5% de sair cada face. Então é para a gente trabalhar com chances em cima de probabilidades das suas faces. Dentro desse contexto, o lance de dados, cada tipo de ferramenta, cada tipo de mecânica, cada tipo de proposta vai te dar uma eficiência em cima desses dados. De uma forma geral, eu olho para o sistema clássico, esse chassi que é de onde eu extraio o The Vintage, né, que a gente tem amadurecido aqui, que a ideia é a seguinte: você tem o dado usado como gerador. Como que funciona isso? Você vai lançar esse dado e esse dado vai te gerar conteúdo. Esse conteúdo pode ser, por exemplo, os atributos do seu personagem. O atributo do seu personagem vai ser gerado por um lance de dados, 3d6, e você vai gerar toda a ficha. Existem situações em que você vai rolar esses dados para gerar um comportamento de uma criatura, se ela está enfurecida, se ela está hostil, que é o tal da reação, né? Isso é usado em muitos casos como geradora, ferramenta geradora. O dado está gerando ali alguma coisa. E existe um outro tipo de lance de dado, que é o dado para arbitragem. Esse dado para arbitragem é para definir momentos de impasse dentro do jogo em que há incerteza do resultado, e nessa incerteza você socorre a alguma mecânica que, por chance, que usa dado. Por exemplo, né, você vai lançar um D20 para fazer uma salvaguarda contra um feitiço de encantamento. Se você falhar, você vai olhar a sua salvaguarda, você falhou na salvaguarda,
você vai estar encantado ou não. Então, se você está tentando encantar um soldado, um guarda com a magia, isso é definido por uma salvaguarda, um ataque contra uma CA, um dano causado, tudo isso é ferramentas ali de arbitragem para avaliar em cima da aleatoriedade uma probabilidade de você ferir alguém, tudo isso é ferramenta de arbitragem. Então tem esses dois tipos de dado, quando você vai gerar um ambiente, eu vou deixar aqui no card também, se você quiser olhar, e na descrição do vídeo, eu vou deixar uma série que eu fiz de gerando um conteúdo, gerando um bioma, usando ferramentas da Cyclopedia, e isso tudo foi gerador. Você pode fazer na preparação, por exemplo. Não faz parte do momento da mesa, ou não precisa fazer parte do momento da mesa. Beleza. Então, quando a gente tem o dado como gerador, no livrinho da Hexcrawl, né, no nosso fanzine, é todo planejado para o momento de preparação, né? Você pode usar aquilo ali para gerar que tipo de criatura vive nessa floresta, que tipo de criatura vive no pântano, e tudo isso é gerador. E esses geradores não necessariamente precisam ser feitos no momento do jogo. Então, nesse momento, às vezes você quer saber se está chovendo ou não, né? Às vezes você quer saber como é que vai estar o dia amanhã, o tempo atmosférico, né? Eu vou definir aleatoriamente numa tabela de dados e eu vou gerar isso. Não é um momento de arbitragem, né? De impasse por uma decisão que teve no jogo. Você está gerando como será o dia, vai estar chovendo, não vai estar chovendo. Então, dentro desses casos de gerador, a galera às vezes encontrou um bardo, né? um mascate andando pela estrada. E você pode definir arbitrariamente como vai ser o comportamento dele. Mas você pode falar, olha, eu quero sacar de uma ferramenta geradora, como o lance do moral, ou o lance da reação, e quero usar essa ferramenta geradora como uma inspiração para eu definir, por exemplo, um valor 8, ela está incerta, saiu um valor entre 9 e 11, a criatura vai estar cortês. E aí? Você pode arbitrariamente falar, não, esse menestrel, né, esse bardo viajante, ele é amigável. Você pode definir isso, ou ele estará amigável. Ou você pode, como gerador, lançar essa reação. E dentro disso, eu não vejo problema real de você, nesse tipo de conteúdo, né, gerador, para criar um bioma. Às vezes, no meio da aventura, gerou um encontro aleatório, você sorteou e saiu um viajante, um mascate, um bardo, você quer definir a reação dele, eu não vejo como problema real você fazer isso atrás do escudo. Por quê? Porque ela é uma ferramenta geradora e você pode definir, se você quiser, ou pode sacar disso como inspiração. Então, em cima disso, eu não vejo problema. Se você respondeu às vezes e o pensamento é nesse caminho, estou de acordo, né? Pensamos parecido nesse caso. Agora existem os momentos de arbitragem, que são momentos de alto clímax no jogo. Quando você vai fazer uma arbitragem, como eu dei o exemplo, né? Imagina que você está jogando com um feiticeiro e ele está tentando dar um charm person, tentando encantar uma guarda, uma patrulheira que está passando no local para extrair informação e trazê-la para o seu lado. E aí, nesse caso, quem está mestrando terá que fazer uma salvaguarda contra encantamentos, né, contra a magia dessa NPC. E aí, a gente vai fazer aberto ou vai fazer fechado? Então, nesses casos, né, imagina que você está à noite, deu um encontro aleatório e uma matilha de lobos selvagens rondam o seu acampamento famintos. E aí vocês pegam as tochas, né, a madeira da fogueira, e todo mundo começa a usar essas tochas para afugentar esses lobos. E aí há um risco ali, os lobos têm medo de fogo, mas estão famintos. Então, de repente, eu posso pensar em lançar um moral para avaliar. Se eles falharem no moral, eles vão quebrar e vão fugir do fogo. Se eles passarem no moral, a fome vai falar mais alto, eles vão avançar para cima de vocês assim mesmo. São momentos de impasse, são momentos de arbitragem. E nesse caso, eu acho que é muito mais legal. Fica muito mais transparente e você traz clímax para o jogo ao você lançar em aberto. Fica claro ali. Você sabe, se o moral do lobo é 7, olha, se eu tirar 7 ou menos, a fome vai falar mais alto e eles vão avançar para cima de vocês. Se eu tirar 8 ou mais, o fogo vai ser o suficiente para quebrar o moral desses lobos e eles vão fugir. Ao mesmo tempo, você jogou um encantamento, fez os gestos, falou alto na cara dessa guarda. A salvaguarda dela é 15, se eu tirar 15 ou mais, ela vai resistir ao seu encantamento. A gente tem um momento de perigo real. Mas se ela falhar, ela está encantada por você.
E aí ela vai te entregar as informações e vai te ver como uma pessoa extremamente confiável. Então, são momentos muito legais de você experimentar, de ser aberto. Fica transparente e fica muito mais emocionante. Isso é muito legal. Então, isso serve para tudo, né? Uma pessoa tá mapeando, ele tá ali investigando o tesouro, a galera tá durante um tempo numa dungeon investigando. Eu acho que nesses casos, o encontro aleatório, por exemplo, enquanto a galera tá tentando mapear, tá tentando encontrar um mapa, tá explorando uma sala, e você definiu o encontro aleatório pelo lance aberto, você traz o momento de emergência, traz aquele sentimento de que o tempo passando é um custo, é uma ameaça. E eu nem rolo o dado de encontro aleatório. Eu deixo a própria galera rolar. Eu falo, olha, vocês estão investigando a sala, passa um tempo, vamos ver se tem um encontro aleatório, joga aí. E eu acho isso muito legal, porque traz aquele momento de periculosidade para a mesa. E além de, óbvio, ficar bem transparente, mas também com um clímax muito aberto, né? Uma chance de 1 em 6 e todo mundo olha para aquele dado, para aquele lance com mais emoção, né? Eu acho isso muito legal. E é por isso, né, fazendo mais um ponto, que eu gosto das salvaguardas do D&D clássico. Porque se você sabe o valor no dado que você tem que tirar, né? Se você, sei lá, foi alvo de um veneno, você vai fazer uma salvaguarda contra venenos, que ali é o equivalente à morte, você sabe que você tem que tirar 13 no dado. Você sabe o valor. É diferente da salvaguarda do D&D quinta edição e D&D da Hasbro, né? Em que você tem uma dificuldade flutuante. E você joga um D20 com bônus e não sabe quanto tem que tirar. Às vezes você tira um 10 no dado, tem mais um, fala 11. E aí, passei ou não passei? Essa dificuldade mais flutuante, ela tira a transparência do jogo, mas ela também tira esse momento de clímax, porque você não sabe quanto que você tem que tirar. Você rola um dado aleatório, né? Rola um dado aí. E rolar um dado aleatório, na minha análise, na experiência que eu tenho tido e amadurecido, é muito pior pro clímax. O clímax, né? O momento de tensão, o momento de emoção, ele cresce quando você sabe o valor que você tem que tirar. Quando você tem que tirar 13, tira um 12 e fala, foi quase. Foi quase! Mas ao mesmo tempo, quando você tira 16, 17, você sabe, né, que você passou. Você sabe, olha, tirei 13 na conta, deu certo, né? Deu certo. Eu precisava daquele 13 e deu certo. Então isso é muito legal, traz uma emoção transparente pro jogo, né? Então eu defendo muito que isso seja feito, os momentos de arbitragem sejam feitos todos em aberto. Mas tem um ponto que eu imagino que foi coletando ali nas respostas que a galera participou na enquete, com conversa com amigos, tem um ponto que fica nebuloso nessa discussão, e eu acho que talvez seja aqui o momento mais importante desse vídeo. Porque, na minha análise, tudo que eu falei daqui para trás, a maioria de vocês já deve fazer parecido, ou já deve compreender de certa forma, e fazer mais ou menos do mesmo jeito que eu faço, às vezes com algumas dissonâncias, algumas ressonâncias, e tá tudo certo, né? Aí o ponto um ponto-chave que eu acho dessa ideia e se eu quero me esconder nas sombras, quero fazer um movimento silencioso com a minha ladina, por exemplo, e chegar naquele guarda sem ser percebida, e como que eu faço? Eu jogo em aberto, eu já vou saber o meu valor, e aí isso pode mexer né, na minha jogabilidade, porque se eu tirar imagina que a gente está fazendo esse jogo em porcentagem, né? E se eu tirar um valor alto, eu sei que eu falhei, eu já vou me posicionar mais defensivamente, eu não vou me arriscar porque eu sei que eu falhei. Se você estiver jogando com ferramentas que jogam com chance em 20 também, se são chance em 6, como eu tenho usado no The Vintage, né? Nem é a chance, fiz um vídeo só sobre como eu exploro especialista. Se você não viu, vou deixar aqui no card também, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Mas em alguns momentos de impasse, você pode chamar pela chance no dado. E aí, nesse ponto, o que eu diria é saber a hora certa de rolar. Isso mantém a ideia, né, a ferramenta de arbitragem com o momento de clímax. E a ideia seria mais ou menos a seguinte. Imagina que numa viela escura, ou dentro de uma dungeon, dentro de um templo, em qualquer situação análoga, né, qualquer situação similar, você tem ali um guarda de vigia na entrada de uma casa e você, com a sua ladina, está andando por ali. E você quer, por exemplo, passar despercebida nas costas desse guarda, né? Você quer fazer aquele percurso que está ali desenhado no mapa só para a gente entender de forma didática o imaginativo. Você está vendo aquele guarda, tá à noite, tem os sons da noite, ali é uma taberna, chaminé, ele tá de costas, mas você quer passar despercebida.
Você é uma foragida, sei lá, você não quer que ele te veja. Ao invés de rolar lá atrás, lá no começo, você tá andando à noite, deixa para esse momento, olha só. O guarda tá ali, você quer usar as sombras, circundar pelas costas dele e avançar pela outra galeria, né, pela outra estrada. Na hora que você tá passando, a gente tem um momento de impasse. É nesse momento em que ele pode ouvir um passo seu mais forte, ele pode ver um reflexo de uma sombra na janela que você passou. E é nesse momento de impasse que você vai e joga o dado, né? No D20, por exemplo, nesses momentos de impasse você define por chance em 6. Mas tem no BX clássico, no D&D clássico é porcentagem. No D&D mais atual, terceira, quarta e quinta edição, são os testes de furtividade com teste de atributo em D20, né? Mas a ideia geral é que, para quem defende a ideia de jogar as habilidades, as perícias do ladrão escondida, né, para ele não saber se ele está escondido, se ele está silencioso, a minha proposta para você que pensa assim é a seguinte: explora essa ideia de deixar rolar na hora do impasse. Por quê? Porque isso evita com que ele faça um teste no momento que não tem risco, tire um 20 e ele vai assumir, a pessoa vai assumir naturalmente posições muito mais arriscadas, porque ele sabe que ele tirou 20. Então ele vai ser induzido pelo resultado. Ao mesmo tempo que se ele tirar um número baixo, ele vai ficar muito mais defensivo e não vai tomar decisões que ele tomaria, porque ele sabe que ele tirou baixo. E não tem nada na falha ali impresso. Mas quando você deixa para esses momentos, aí está impresso. O momento de dúvida, o momento de clímax foi construído na ficção, e aí você tem aquele momento para definir no dado se ela vai ser percebida ou não, e isso é sensacional. Então é dentro desse momento que eu trago o ponto-chave, que é o lance de dados é sempre um momento de clímax. Ele é uma ferramenta, quando você está usando ele para ferramenta de arbitragem, ele é a ferramenta que vai definir o impasse, vai definir o moral, vai definir um ataque, vai definir uma furtividade. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Então, de uma forma geral, a gente tem várias formas de fazer isso, e eu vou deixar aqui uma prévia para um próximo vídeo, tá? Porque tem um momento que é o seguinte: que os pontos de vida das criaturas, eu ia falar disso nesse vídeo, né? Os pontos de vida das criaturas, porque eu tinha como experiência sempre gerar isso, usar o ponto de vida como gerador no momento de preparação, mais de um ano para cá, um ano e meio para cá, tanto em Zahara, se você está acompanhando a campanha nossa, como na campanha regular que eu jogo semanalmente aqui também, caseira, eu tô tendo a experiência de lançar o dado de vida, o ponto de vida na hora, né? Eu gero na hora do combate, na hora que a criatura sofre um dano eu jogo. E eu quero fazer um vídeo sobre esse relato de experiência, né? De quais são as diferenças que eu senti dos dois lados, buscando no lance na hora mais transparência, deixar isso também com um momento de emoção na hora, e a experiência de usar isso na preparação como gerador adicional, inspirador. E quero falar um pouquinho de relato de experiência, mas houve um debate muito grande em cima desse ponto que me trouxe a ideia de transformar isso num vídeo per si, né? Ele vai ser um vídeo à parte. Então guarda aí o próximo vídeo, provavelmente o próximo ou um dos próximos, é que eu vou construir em cima desse raciocínio, porque é conteúdo inteiro para um vídeo. Então eu não vou falar de muito profundamente disso agora, fica aí no ar, vai ser o tema de um próximo vídeo. E para a gente fazer as considerações quirais, né, para encerrar esse vídeo, olhando a análise de participação na nossa enquete, a minha resposta ela seria nunca. Para momentos de arbitragem, para momento de arbitragem, eu nunca rolaria o dado na frente, atrás da divisória. O dado é momento de clímax. Você consegue trazer mais transparência para sua mesa em busca de transparência, e você também consegue somar aquela tensão. Isso é sensacional. Então, nunca. Mas, lembrando que você também tem um momento de rolar o dado na preparação, e às vezes você não teve tempo de preparar, não teve tempo de preparar profundamente, e você quer atrás do escudo gerar, né, o comportamento de uma criatura, alguma coisa do tipo. Eu entendo que esses encaixes situacionais eles casam bem quando é momento de preparação. Eu acho que se você votou em casos situacionais e você está pensando em casos como, né, exemplos similares a essa furtividade do ladrão, eu acho que vale uma reflexão sobre essa ideia de rolar na hora certa e puxar isso para o nunca, né? Momento de impasse, momento de clímax, usa aberto. Agora, se você votou sempre, a minha dica geral é que se você está aqui no canal e se você gosta da nossa proposta, experimenta.
Experimenta as outras propostas, experimenta largar um pouco, talvez, esse controle narrativo que você busca, não sei se é o caso, mas faz essa reflexão. E experimenta começar a abrir mais, deixa em aberto, faz a situação de combate toda em aberto, faz a situação do moral em aberto. Olha, o moral dessa criatura, ele é um cavaleiro, o moral desse campeão é 9. Nós vamos definir aqui, se tirar 10 ou mais, ele quebra. E traz essa tensão para a mesa, isso é bem legal, essa experiência é o convite final do vídeo, né? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.